Caminhando com a leitura de Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil. Autor Arthur Bispo dos Santos Neto. Editorial Instituto Lucas. Estamos trabalhando a transição das relações mercantis para as relações industriais, navegando na transição do século XVII para o século XVIII para o século XIX. A sociedade se complexificando, se tornando mais complexa e sofisticada. Surgimento do capital industrial. Surgimento da potência industrial inglesa. O capital é uma totalidade complexa. O capital é contradição em essência. É do movimento contraditório que o capital se constitui, adotando as faces mais distintas. Essa multiplicidade de faces torna difícil sua caracterização, porque, geralmente, os estudiosos marxianos preferem falar desse ser somente em sua forma clássica, esquecendo que nem sempre o capital pode se revelar da maneira como se plasmou na Inglaterra. E mesmo aí, ele foi gestado paulatinamente graças ao processo de acumulação primitiva de capital. A sociedade industrial inglesa se alavancou por conta de muito do que aconteceu, por exemplo, no Brasil colonial. Extração, superexploração do trabalho, expropriação do trabalho alheio em dimensão global. Enquanto ser social, o capital é um processo que se ergue da expropriação do trabalho alheio. No entanto, é preciso atentar para o caráter complexo e contraditório desse ser social, ou seja, como as relações de produção capitalistas emanam de relações de produção não capitalistas e como o comércio ganha corolários específicos que acabam interferindo na produção de mercadorias. O reconhecimento do caráter predominante da produção somente foi possível com o desenvolvimento da grande indústria capitalista. É importante lembrar que as categorias econômicas são determinações da existência e não produtos do intelecto. A consciência somente consegue apropriar-se corretamente da realidade quando as condições estão amadurecidas para isso. Marx chama a atenção para o fato de a produção comparecer como predominante, mas não se deve desconsiderar a relação dialética existente entre produção de mercadorias e circulação de mercadorias, produção de mercadorias e consumo de mercadorias, porque a circulação de mercadorias também determina a produção de mercadorias, e o consumo de mercadorias também determina a produção de mercadorias. Há um consumo produtivo ou um consumo na produção. Existe uma relação reflexiva entre as distintas categorias, de maneira que a produção determina a circulação e também por ela pode ser determinada. É um raciocínio sistêmico, em que produção afeta a distribuição e circulação, e também o consumo. Consumo interfere na produção, consumo interfere na circulação. É um raciocínio sistêmico. Nos primórdios do capitalismo, o comércio determinou a produção e forneceu as condições que levaram à superação do antigo regime. Morrem as relações feudais. Apreender a natureza da produção no período colonial implica e acarreta operar mediante um processo de abstração, em que a identidade não deve desconsiderar sua diferenciação. Haja vista que subsiste uma relação dialética entre produção de mercadorias
e circulação de mercadorias. A produção, enquanto momento predominante, determina a distribuição e o consumo, e, por sua vez, por elas é determinada. Subsiste, portanto, uma imbricação entre produção de mercadorias e distribuição de mercadorias, como aponta Marx. Por essa razão, juros e lucro figuram também enquanto tais na produção, uma vez que são formas nas quais o capital aumenta, formas nas quais o capital cresce, momentos, portanto, de sua própria produção. Juros e lucro, como formas de distribuição, subentendem o capital como agente da produção. São modos de distribuição que têm por pressuposto o capital como agente da produção. São igualmente modos de reprodução do capital. O capital se reproduz a partir dos juros e dos lucros. É a reprodução cada vez mais ampliada do capital. Na relação reflexiva estabelecida entre produção e circulação, a primeira, a produção, aparece como na relação reflexiva estabelecida entre produção de mercadorias e circulação de mercadorias, a primeira, a produção de mercadorias, aparece como momento predominante. Isso, no entanto, não se constitui de uma maneira imediata e acabada, mas pressupõe um processo em que o capital participa primeiramente como capital comercial e depois como capital produtivo e financeiro, explica Marx. Por exemplo, quando o mercado se expande, a esfera da troca, a produção cresce em extensão e subdivide-se mais profundamente. É a complexificação do comércio e das relações comerciais, das relações sociais. Com mudança na distribuição, modifica-se a produção. Por exemplo, com a concentração do capital, com diferente distribuição da cidade e campo, etc., é um exemplo. Finalmente, as necessidades de consumo determinam a produção. Há uma interação entre os três momentos. Esse é o caso em qualquer todo orgânico. Momento da produção, momento da circulação e momento do consumo. São momentos articulados. Há uma interação entre os três momentos. E ele fala aqui da concentração do capital entre a cidade e o campo. Como o capital tende a concentrar mais na cidade, porque industrialização tem que ver com formação de cidades, o consumo urbano passa a determinar a produção e a distribuição de mercadorias. O capital inglês, por ser mais desenvolvido, é a síntese de múltiplas determinações. Entender as múltiplas determinações do capital implica analisar pormenorizadamente cada momento dessa totalidade. Para isso, é necessário afastar-se do objeto em sua forma prosaica, para alcançar seu núcleo racional e seu substrato essencial. É preciso ir às raízes das relações capitalistas industriais. Operar por um processo de abstração requer retroceder para avançar, a fim de apreender o objeto de uma maneira mais lúcida e segura. Para entender a realidade econômica brasileira, é preciso retroceder historicamente, a fim de avançar cientificamente. Subsiste, então, uma unidade entre história e ciência, ciência econômica e história. A perspectiva histórica em curso é aquela
A perspectiva histórica em curso é aquela deixada pelos clássicos do materialismo dialético e do materialismo histórico. Todo processo de abstração implica captar o elemento comum a todo o processo de produção. Desse modo, a produção em geral é uma abstração razoável, na medida em que efetivamente destaca e fixa o elemento comum, poupando-nos assim da repetição. Entretanto, esse universal ou o comum isolado por comparação é ele próprio algo multiplamente articulado, cindido em diferentes determinações. Algumas determinações pertencem a todas as épocas, outras são comuns apenas a algumas épocas. Certas determinações serão comuns à época mais moderna e à mais antiga. Apanhar a diferença naquilo que subsiste de comum é uma tarefa essencial para apreender a especificidade de cada forma de configuração e reconfiguração da produção, distribuição e consumo. O elemento comum entre todas as formas de organização da produção que fundamentam as sociedades de classe se revela na necessidade de acumulação do trabalho excedente. Haja vista que o mais-trabalho é a quintessência dos modos de produção escravista, feudal, asiático e capitalista. Isso demonstra que inexiste sociabilidade humana de classe sem a apropriação do trabalho alheio. A essência das sociedades de classe se denomina trabalho acumulado, decorrente da expropriação de trabalho excedente, pois sem apropriação de trabalho não seria possível que uma determinada classe social se afastasse das atividades diretamente produtivas e se dedicasse às atividades religiosas, políticas, militares, jurídicas e administrativo-burocráticas, etc, e tal. Isso pressupõe o desenvolvimento das forças produtivas e presume certo nível de desenvolvimento da relação do homem com a natureza e da relação do homem com a sociedade. É a sofisticação das relações sociais do mundo dos homens. No entanto, não é a ferramenta e a técnica que determinam as relações de produção, mas o contrário. São as relações de produção que determinam a ferramenta e a técnica. O tempo de trabalho excedente é o elemento basilar das sociedades de classes e do desenvolvimento das relações de produção ao longo da história da humanidade. O tempo de trabalho excedente é o elemento basilar das sociedades de classes e do desenvolvimento das relações de produção ao longo da história da humanidade. O capital possui algo em comum com as formas de organização da produção pretéritas, à medida que se constitui como trabalho passado objetivado, ou seja, como apropriação e acumulação de trabalho não pago. O escravismo antigo que o diga, o feudalismo que o diga. O capital é elemento impulsionador da produção, tanto na metrópole quanto nas colônias. O capital é elemento impulsionador da produção, tanto na metrópole quanto nas colônias. Ele não surge, ele não emerge a partir de um desenvolvimento interno e espontâneo, mas instaura-se nas colônias como algo essencialmente imposto verticalmente, autoritariamente. Submissão. O capital submetendo o trabalho.
Isso requer reconhecer a peculiaridade do capital dos tempos odiernos em relação ao capital dos tempos antigos, a peculiaridade das relações mercantis modernas perante as relações mercantis antigas. Apesar de ele não ser uma entidade eterna e imutável, pode-se constatar sua presença nos estágios precedentes das sociedades de classe. Apesar de o capital não ser uma entidade eterna e imutável, pode-se constatar sua presença nos estágios precedentes das sociedades de classe. É preciso sempre destacar que o capital não surgiu como expressão inexorável de uma lei eterna da natureza ou desarticulado dos preceitos que regem a história dos homens. O capital é produto de uma relação eminentemente social, e não produto de um movimento natural. Muito menos pode-se afirmar que as sociedades pretéritas tenham existido em decorrência da gênese e do desenvolvimento do capitalismo. É anacrônico pensar assim. Conforme Marx, a sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização histórica da produção. Do mesmo modo, a economia burguesa fornece a chave da economia antiga, mas de modo algum à moda dos economistas, que apagam todas as diferenças históricas e veem a sociedade burguesa em todas as formas de sociedade. Pode-se compreender o tributo, a dízima, etc., quando se conhece a renda da terra. Porém, não se deve identificá-los. Tem que entendê-los dentro do seu contexto cultural da época. Porém, não se deve identificá-los. Como, ademais, a própria sociedade burguesa é só uma forma antagônica do desenvolvimento. Nela são encontradas com frequência relações de formas precedentes inteiramente atrofiadas ou mesmo dissimuladas. O capitalismo pode conter em seu processo de gestação inúmeras formas atrofiadas e caricaturadas ou caricaturizadas do trabalho existentes nas sociedades pretéritas, nas sociedades pré-capitalistas. Mas essas formas atrofiadas são portadoras de uma essencialidade completamente distinta, porque sua razão de ser é determinada, em última instância, pelo capital e pelos interesses do mercado mundial. Não se pode esquecer que a sociedade burguesa surgiu dos escombros da sociedade feudal, mas isso não se deu imediata ou naturalmente, senão a partir de um movimento matizado por conflitos abertos ou velados. O surgimento da sociedade burguesa é um movimento revolucionário. Para despojar-se completamente dos vestígios feudais, a burguesia mercantilista teve de aprender a conviver hipocritamente com a aristocracia e o clero, bem como adular as classes dirigentes, enquanto preparava o terreno para varrê-las da cena histórica. Mesmo nas economias mais adiantadas da Europa, a burguesia precisou acumular forças para dominar completamente a sociedade constituída, e isso não se deu natural ou espontaneamente, mas mediante a intensificação da luta de classes. Por exemplo, a Revolução Francesa está dentro desse contexto. Todo esse processo foi gestado pelo capital mercantilista, enquanto processo de acumulação primitiva de capital, transição das relações mercantis para as relações industriais, transição das relações mercantis para as relações industriais.
transição do século XVII para o século XVIII para o século XIX. O mercantilismo foi a política econômica de uma era de acumulação primitiva, no momento histórico que precede as relações efetivamente capitalistas. O mercantilismo parindo o capitalismo. O mercantilismo foi a política econômica de uma era de acumulação primitiva, no momento histórico que precede as relações efetivamente capitalistas. Assim, pode-se notar a existência de duas etapas no processo de acumulação, uma de constituição e outra de realização ou de transferência de riqueza burguesa para investimento na indústria. Surgimento da potência industrial inglesa. A burguesia financiando o desenvolvimento industrial inglês. A primeira é condito sine qua non para a segunda. A primeira é condito sine qua non para a segunda. Nela, expropriam-se os camponeses e, na segunda, se transforma a massa desses camponeses em trabalhadores assalariados. A primeira constituiu as bases para a segunda forma da acumulação. Esta não mais se fundamenta no roubo e na pilhagem, senão no processo de acumulação de mais-valia. A submissão do trabalho pelo capital. Ou melhor, a submissão do trabalho proletário pelo capital industrial. Contexto da sociedade industrial, Revolução Industrial século XVIII e século XIX. Neste aspecto, temos duas formas de acumulação, uma primitiva e fundamental para que o capital industrial pudesse vir ao mundo, e a segunda como a forma de ser da produção capitalista enquanto reprodução ampliada. Complexificação e sofisticação da sociedade industrial inglesa. Neste aspecto, temos duas formas de acumulação, uma primitiva e fundamental para que o capital industrial pudesse vir ao mundo, e a segunda como a forma de ser da produção capitalista, enquanto reprodução ampliada, em que uma parte do tempo de trabalho excedente apropriado é destinada para dinamizar e ampliar a produção. A mais-valia apropriada deve converter-se em mais-valia capitalizada. No entanto, a primeira também acaba determinando a produção de uma forma sui generis, ou seja, a proporção em que a produção é determinada pelo comércio. A cidade vai se sofisticando, as relações comerciais vão se sofisticando, o comércio, a distribuição e circulação de mercadorias acaba determinando a produção de mercadorias. O capitalismo somente pode se constituir na medida em que subsiste primeiro, isso é importantíssimo. O capitalismo somente pode se constituir na medida em que subsiste primeiro oferta suficiente de trabalho, ou melhor, oferta suficiente de força de trabalho, enquanto ponto de inflexão para que o capital possa subordinar completamente o trabalho aos seus propósitos. Muita oferta de força de trabalho, o capital submetendo o trabalho. Paga-se para o trabalhador o que o capitalista quiser, ou melhor, o que o mercado quiser. O capitalismo somente pode se constituir na medida em que subsistem, primeiro, oferta suficiente de força de trabalho enquanto ponto de inflexão para que o capital possa subordinar completamente o trabalho aos seus propósitos. Segundo, o aprimoramento dos meios de produção,
o incremento tecnológico na produção, quando a técnica e a ciência devem quando a técnica e a ciência devem receber uma aplicabilidade prática no universo da produção, sofisticação dos maquinários. E terceiro, a constituição do mercado mundial. Então, vemos aqui que o capitalismo só pode se constituir quando há a subordinação do trabalho pelo capital, primeira característica, primeiro critério a ser satisfeito. Segundo, incremento tecnológico na produção. E terceiro, constituição do mercado mundial, constituição do comércio internacional. O capitalismo somente pode se constituir na medida em que subsistem, primeiro, oferta suficiente de força de trabalho enquanto ponto de inflexão para que o capital possa subordinar completamente o trabalho aos seus propósitos. Segundo, o aprimoramento dos meios de produção, dos meios tecnológicos para a incrementação da produção, quando a técnica e a ciência devem receber uma aplicabilidade prática no universo da produção. É a técnica e a ciência beneficiando o universo da produção. E terceiro, a constituição do mercado mundial. Somente quando estes três elementos estão instituídos de maneira unitária em todo o mundo habitado, é que o capital pode se converter em sujeito, que tudo molda à sua imagem e semelhança. Ocorre, então, um círculo vicioso e uma relação reflexiva entre capital e trabalho assalariado, porque o capital precisa dessa forma de configuração do trabalho para poder subsistir. Por sua vez, o trabalho assalariado pressupõe a existência do capital. Sem o investimento para a expansão do capital, não surgem empregos. E o que se paga ao trabalhador é sempre o mínimo para a subsistência do trabalhador. Não o equivalente ao que a força de trabalho do trabalhador incorporou à mercadoria produzida. O capital comercial paulatinamente elaborou a completa sucumbência das relações feudais e a emergência do trabalho assalariado, mediante o processo de acumulação primitiva. O capital comercial exerceu função decisiva na perspectiva de erguer as bases para o pleno desenvolvimento da indústria, mas isso não se configurou de uma maneira imediata e direta, porém de uma forma lenta e gradual. Escreve Marx. O capital comercial é simplesmente capital circulante. E o capital circulante é a primeira forma do capital, forma na qual o capital ainda não deveio de forma alguma o fundamento da produção. Uma forma mais desenvolvida é o capital dinheiro, e o juro do dinheiro, a usura, cuja aparição autônoma pertence igualmente a uma fase anterior. O capital comercial, escreve Marx, é simplesmente capital circulante. E o capital circulante é a primeira forma do capital, forma na qual o capital ainda não deveio de forma alguma o fundamento da produção. São ainda relações pré-capitalistas. Uma forma mais desenvolvida é o capital dinheiro e o juro do dinheiro, a usura, cuja aparição autônoma pertence igualmente a uma fase anterior. Enquanto o capital não se apresenta ainda na forma de capital produtivo industrial, ele se configura na forma de capital comercial e usurário. Essas formas de ser do capital precedem ao modo de ser genuinamente capitalista,
Segundo Marx, a pureza, determinabilidade abstrata em que aparecem os povos comerciantes no mundo antigo, fenícios e cartagineses, é dada justamente pelo próprio predomínio dos povos agricultores. O capital, como capital comercial ou capital dinheiro, aparece nessa abstração precisamente ali onde ele ainda não é o elemento dominante das sociedades. Os lombardos e os judeus ocupam a mesma posição em relação às sociedades medievais dedicadas à agricultura. Ele traz dois exemplos, um do mundo antigo e um do mundo feudal, em que há a aparição do capital dinheiro, mas ainda não com a potência do contexto em que Marx descreve, que é o contexto da sociedade industrial inglesa. O que ele está falando são de relações pré-capitalistas. E Marx acrescenta, em Messaros, 2006, página 712, nota 18. Os cartagineses tinham desenvolvido o capital sob a forma de capital comercial e, portanto, fizeram valores de troca enquanto tais no objeto direto da produção, ou onde, como os romanos, pela concentração da riqueza, particularmente da propriedade da terra, em poucas mãos. A produção era necessariamente dirigida não mais para o uso pelo próprio produtor, mas para o valor de troca, para o mercado, mas ainda o mercado germinal, não o mercado capitalista. São descrições do mundo antigo. Relações sociais baseadas em regime de sociabilidade escravista do escravismo do mundo antigo. Relações sociais escravistas do escravismo do mundo antigo. Relerei. Os cartagineses tinham desenvolvido o capital sob a forma de capital comercial e, portanto, fizeram valores de troca enquanto tais no objeto direto da produção, ou onde, como os romanos, pela concentração da riqueza, particularmente da propriedade da terra, em poucas mãos. A produção era necessariamente dirigida não mais para o uso pelo próprio produtor, mas para o valor de troca. Portanto, possuía este aspecto de produção capitalista. Mas é apenas uma análise a partir da ferramenta da abstração. Trata-se de regime de sociabilidade do escravismo antigo, descrição do mundo antigo. Os aspectos da produção capitalista, trabalho assalariado, valor de troca, dinheiro, moeda, ciência, revelam-se primeiro no exército romano. No entanto, ele não se constitui como complexo capaz de se irradiar completamente nos outros complexos sociais e alterar as relações de produção, porque esses aspectos emergem completamente articulados ao modo de produção escravista, mundo antigo, regime de sociabilidade do escravismo antigo. Expansionismo de território, povos mais fortes submetendo povos mais fracos, submetendo esses povos à escravidão. Então, as relações escravistas do mundo antigo determinavam os regimes sociais e as relações sociais da sociedade do tempo do mundo antigo. No processo de dissolução das relações de produção feudal, o capital comercial recorre ao trabalho escravo nas colônias. Não se trata de um simples retrocesso ao modo de produção antiga ou medieval, porque o elemento regulador da produção é o capital comercial e o valor de troca rege o valor de uso. A escravidão do tempo moderno, da era do mercantilismo, é uma escravidão determinada pelas relações comerciais dentro do comércio internacional.
Uma das principais mercadorias comercializadas na época do século 17, 18, 19 era a mercadoria humana escrava, que tinham preços especuláveis em bolsas de valores, inclusive. É o que está sendo falado aqui. Não se trata de um processo escravista tal como no mundo antigo. Aqui não. Aqui, no tempo moderno, século 17, 18, 19, trata-se da escravidão acontecendo por conta do comércio e do tráfico negreiro que ocorre no mundo. Bolsas de valores funcionam olhando para isso na época. Os bancos emprestavam dinheiro olhando para as suas ações lastreadas no tráfico negreiro e no comércio de escravos. Importante. Contexto completamente diferente do contexto descrito aqui do mundo antigo, quando ele fala de fenícios, cartagineses e dos romanos. É isso, que maravilha! Vale a releitura do último parágrafo. Os aspectos da produção capitalista, trabalho assalariado, valor de troca, dinheiro, moeda, ciência, revelam-se primeiro no exército romano. Tudo isso já é enxergado na época dos romanos. No entanto, ele não se constitui como complexo capaz de se irradiar e influenciar completamente os outros complexos sociais e alterar as relações de produção, pois esses aspectos emergem completamente articulados ao modo de produção escravista. No processo de dissolução das relações de produção feudal, o capital comercial recorre ao trabalho escravo nas colônias, a escravidão do tempo moderno. Não se trata de um simples retrocesso ao modo de produção antigo, não se trata de um simples retrocesso ao modo de produção antigo ou medieval, porque o elemento regulador da produção é o capital comercial e o valor de troca rege o valor de uso. É isso aí. Relações mercantilistas parindo relações industriais, capitalistas industriais. O que lemos aqui são descrições desse processo de transição do regime de sociabilidade mercantilista para o regime de sociabilidade capitalista industrial. Surgimento da sociedade industrial inglesa como potência, século XVIII, século XIX. Séculos descritos por Marx. Muito importante. É isso. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar. Amém, 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 amém e amém. Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Viva a terapia da linguagem. Leiamos, escrevamos, reflitamos. É o melhor modo que temos para adorar a Deus, é botando o nosso equipamento intelectual para funcionar. Cérebro, sistema nervoso, mente e pensamentos. Amém, amém, amém e amém.